Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o Sinal da Cruz. Tem convidado, mas antes de tudo eu sou Pedro Luiz. Eu sou Henrique Foca e Amarino. E eu sou Alexandre Ferreira. Direto de Milão. O homem que está nesse momento de madrugada. Quase tomando chuva na sacada, acompanhando o Corinthians e gravando uma conversa. Foca, que bom ter você de novo aqui. Estamos aí, amigos, sem fumaça, sem calor, mas sinto as vossas dores. Cara, se você tivesse em Valinhos, você ia estar sofrendo, pois viu? Pois é. Eu não sei como tá lá. Eu não sei como é que tá lá pra Santa Cruz. Não deixa de chorar, lá, né? Pra Pirassununga, Paraguaçu Paulista. Melhor não Paraguaçu está, né? Paulista. Melhor não está. Sabemos como é o Oeste Paulista e Mato Grosso. Só deve estar pior. Eu passo direto por lá, lembro. Ó, o Foca, Melissa, olha aí, né? Exato. É isso, se você quiser eu deixo um recado pra choramos todos. Exato. Choramos todos enquanto humanidade, né? Exato. O Alexandre deveria ceder dessa vez a música desse patrocinador pra ser Minha Pequena Eva. Mas vamos lá, gente. Antes da gente ir, olha, eu já vou pedindo desculpa aí pro pessoal, eu tô gravando esse programa fritando peixe olhando um gato aqui, não é? De uma outra coisa que tô precisando fazer, não vou dizer o quê, senão vai revelar, não sei, né? Por favor. Melhor não. Tá fazendo pão, tá fazendo pão, vou revelar. Tô fazendo pão, mas eu vou te falar que nesse momento também tem um pão fermentando aí, ó, a 30 graus. Imagina. 5 pães e 2 peixes e um gato. 2 peixes, exato. Mas, olha, gente, 1 minuto de conversa, vamos ao que interessa. Se você quiser, chegue aqui e volta um podcast antes, uma casa antes do seu feed de podcast, você vai ouvir lá o começo de conversa. O Alexandre mandou um texto e depois eu fui ver o livro. Que doideira aquele livro, hein, Ferreira? Alcancei o meu intento. Alcancei. Pelo menos um ouvinte, que é também o editor, ficou biruleibe com a minha referência. Eu achei, no fim eu falei, não, isso aí é um pseudônimo da Madame Blavatsky, não é possível, cara. É uma baita leitura não católica, é isso. Aí você volta lá, o Alexandre propôs a leitura de um texto que vai ajudar a gente na construção desse programa aqui, mas a gente trouxe o Foca, viu, Foca? A gente trouxe você aqui como um cara gabaritado do ponto de vista artístico, não é? E mais ainda, com um pé na história da arte, porque a gente vai falar dessa questão da cruz dentro do ponto de vista histórico e do desenvolvimento da cruz enquanto símbolo cristão. Exato. É isso, né? Um pezinho no Indiana Jones que existe dentro de mim, porque eu me lembro que esse assunto foi proposto quando, no ano passado, fim do ano passado, eu tive uma realização da minha vida, que eu, dentre as várias vezes que eu fui pra Roma, o meu irmão mais novo tava junto, e eu consegui combinar um passeio um pouco sujo, um pouco off turístico, e a gente pegou as bicicletas, umas bicicletas e foi até as catacumbas de São Calixto, que é cerca de 20 quilômetros de Roma. Que legal. Muita poeira pela Via Ápia, muita sujeira, muita terra. E entramos no buraco e fomos conhecer os túmulos cristãos antigos. E aí que veio a minha ideia, que eu me lembro que postei no grupo pra vocês, de falar, precisamos falar de cruz, porque eu não vi cruz e não sei o que e tal. Não vou me adiantar, mas isso nasceu de um passeio meio Indiana Jones nas foras das muralhas de Roma. Eu quase achei que o Foca ia falar que nasceu da visita dele à Euro Disney, porque ele ainda agora mostrou pra gente o cálice da Euro Disney, o cálice de Jesus do Indiana Jones, Nerd o cálice sagrado, melhor filme de Indiana Jones. Pois é. Melhor filme, melhor filme da trilogia, porque tem Sean Connery soltão na vida. Ô filmaço, hein, rapaz? Júnior. Pois é. Muito bom. Muito bem, mas vamos lá, né? Foca, como é que foi a história aí de ir em São Calixto, ir lá pras catacumbas de São Calixto? Contextualiza aí pra gente, não é? São Calixto... primeiro contextualiza o São Calixto, toda aí a realidade que você bateu lá, que você encontrou lá. E, assim, lógico, agora de maneira... Eu tô parecendo professor, é porque é o que eu sou ultimamente, né? De maneira mais envolvida, Foca. Conta aí essa falta de símbolo de cruz. Você chegou lá procurando cruz de referência, é isso?
Não, na verdade não. Eu acho que eu já tinha estudado a história da arte, que a gente sempre tem na faculdade isso. Em algum momento tinha lido isso, que a cruz não fazia parte dos símbolos primitivos, mas era algo que tinha vindo depois. Mas sendo sincero, é aquele tipo de coisa que pra quem não estuda teologia passou, e aí me impactou mesmo quando eu tive a experiência 1 a 1, né? Quando você vai num lugar, pra contextualizar assim, a gente tá falando de o início do cristianismo, onde os cristãos eram perseguidos, então eles moravam em Roma, mas não podiam enterrar os mortos e criar uma sepultura, deixar algum símbolo, alguma coisa dentro dos muros da cidade, porque eles seriam presos e responsabilizados. O cristianismo era um rito fora da lei. Sim. Então o que eles faziam? Eles se afastavam do centro. Hoje é muito mais perto do que era na época. Hoje 20 km, 15 km de bicicleta. A cidade mal terminou e existem lá uns buracos, e é exatamente um buraco. Tanto que não tem foto, você dificilmente acha foto, porque não pode tirar foto, você tá dentro de um buraco, não pega muito celular, não é muito simples, não é um passeio para pessoas de todas as idades, porque os buracos não são, vamos dizer, turísticos, habitáveis, não é fácil descer, você desce por umas escadas ruins mesmo, uns degraus de barro, enfim... Não tem acessibilidade. A de São Calixto que eu fui, eles têm hoje aberto para visitação turística 7 andares abaixo da terra. Imaginem isso, 7 andares de buraco. Caramba. Em cada corredor que você passa tem nichos nas paredes com túmulos de cristãos por 7 andares. Você tá muito embaixo da terra, é tudo úmido, tudo molhado, meio embarreado, mas é uma coisa inacreditável que esteja aberta a visitação e esteja inteiro até hoje. Foca. Né? São esses túmulos que os cristãos saíam da cidade para enterrar os seus com os ritos cristãos iniciais, antigos ainda muito, alguns antes até dos evangelhos serem escritos, e essas coisas estão lá e podem ser visitadas. Dá um pouco de trabalho, não é uma visita que qualquer um que vá a Roma faz, porque é um pouco complicado, mas se você tiver afim, dá para ir. Ô Foca, essa percepção de 7 andares, você falando, eu me lembrei das escavações. Cara, é uma loucura. Pois é, então, eu me lembro das escavações que eu fui da cidade de Davi em Jerusalém. Isso dá pra gente uma dimensão da superfície em que a gente está na história atual. 7 andares, cara, a gente pode dizer, são 7 reconstruções dali do lugar, né? Ali na cidade de Davi, pra onde eu desci, falavam aí de, olha, aqui já é a 5ª construção de Jerusalém, de 5ª pra 10ª construção sobre Jerusalém, ou seja, tem toda essa questão e esse problema, né? Enfim. Pra gente ter uma ideia em números nossos de hoje em dia, estima-se que pelo menos 500 mil pessoas estão enterradas só em São Calixto. E ali em volta existem várias catacumbas, mas você imagina, se a gente olha de cima, sendo sincero, parece uma série de curvas de nível, aqueles morrinhos que a gente vê no sítio e tal, e aí quando você chega perto, esses morrinhos têm umas entradas que você consegue descer nos buracos. Claro que hoje em dia eles fizeram umas escadas um pouco melhores, que você consegue acessar, mas aí lá pra baixo os andares são meio Indiana Jones mesmo, não se entra muito fácil, não é muito, assim, não tem muita gente arrumada, não é um passeio simples de se fazer, você tem que ir meio com vontade de explorar, assim, mas a gente imaginar 500 mil pessoas enterradas entre duas grandes aspas, um buraco de vários andares, a gente pode imaginar como é grande, né? Como a gente está falando de uma coisa representativa, culturalmente. Pois é. E aí, chegando lá, sem cruzes. Chegando lá, me impactou, porque eu sou a pessoa do visual, e aí a cada túmulo, que não são nem túmulos, são pedras, são estelas, né? São pedras que antigamente eles faziam uma pedra e colocavam na frente do lugar onde se enterrava um parente, e com alguns símbolos, com alguma coisa para representar. E cara, não tem nenhuma cruz em 500 mil pessoas do início do cristianismo, não existe a cruz. Não tem. Você fica pensando, mas são cristãos essas pessoas? Não existiam cruzes. E aí a hora que eu voltei, eu me lembro que eu pinguei, toquei o Ferreira. Falei, cara, não existe cruz no cristianismo antigo. Daí ele falou, precisamos marcar um podcast. Não vamos falar sobre isso agora. Falamos depois. Rapaz, um dia a gente tem que... A gente já falou das imagens de Jesus, mas recentemente num curso de cristologia que eu dei,
estudei, eu fui interpelado sobre essa questão da imagem, não é? E aí eu achei ali o ponto, pelo menos na minha pesquisa, não é? Algo bem básico, o ponto de virada de Jesus menino sem barba para Jesus barbudo. Mas a gente pode falar isso num outro programa, né? O Alexandre, o Foca também. Mas, Foca, símbolos primitivos de Jesus. Isso aí desencadeou em você uma pesquisa, né? Pois é. Uma pesquisa. Um dos símbolos primitivos que o Foca trouxe aqui pra gente, né? Falou, pô, né, dentro da pesquisa, e esses são verdadeiramente as primeiras imagens ali de Jesus, são as imagens do bom pastor. A gente já falou um pouco sobre isso lá atrás. Exato. E essas imagens do bom pastor, muito bonitas, não é? Em cenários muito bucólicos, não é? Ali com animaizinhos, com a natureza ao fundo, um cordeiro sobre os ombros, não é? Às vezes tocando uma flauta. Esse símbolo do bom pastor, ele é na verdade uma inspiração de Hermes Criófaro, né? Que é o Hermes que leva que leva o cordeiro pro sacrifício, né? É um sincretismo mesmo. Um sincretismo, fala a palavra. Exato. Sincretismo, né? Mas o sincretismo não é só nosso da América do Sul. Não. Também é dos europeus que pegaram uma religião lá da Grécia e da América e da pois do Oriente Médio. Mas o sincretismo da América do Sul não pode, só pode se for da Europa, entendeu? Mas você chegou no bom pastor aí, é o ponto inicial, né? É o ponto inicial e é o menos parecido com um logo na acepção da palavra que a gente tem do que eu vi lá. Porque não chega a ser um símbolo simplificado, né? Composto. Quando você tá andando e você vê uma pedra desenhada a um bom pastor, e tinha muito, isso me surpreendeu, é em geral uma ilustração de uma pessoa com uma ovelhinha nos ombros, que é uma coisa um pouquinho mais elaborada. Em comparação, existiam muitos anzóis, um anzol que se parece com uma cruz. Você pensa que ele começa como uma cruz e embaixo ele tem a cabeça de anzol. Depois eu fui pesquisar, é um anzol antigo que se usava muito no Oriente Médio. A gente pensa num anzol no Brasil, a gente pensa numa haste curvadinha de um lado só embaixo, aquele anzolzinho do Chico Bento. Nesse caso que eu falo, ele é uma cruz em cima e embaixo ele tem duas curvinhas daquela. É uma pra lá, uma pra cá. É um tipo de anzol, acho que pra pegar mais peixes. Sempre foi uma âncora. Também nas minhas pesquisas eu ouvi que aquilo também pode ser uma âncora, mas o próprio guia falou anzol. E aí eu fiquei pensando, podia ser um anzol primitivo. É um pouco... É o símbolo do pescador. Tudo relacionado a pescador, né? Caramba! Muito legal. Além disso, eu também vi o clássico peixe, que aí todos nós conhecemos, mas ainda não elaborado, digo assim, do ponto de vista de design, que é aquele peixe que a gente conhece hoje, que é tão simples, que são apenas 2 semicírculos. Aí é design, né, não, Foca? Sim. Lá a gente via... lá a gente via realmente desenhos de peixes. Uma pessoa ilustrou um peixe e pronto. Uma ilustração. Porque é o ictis, né? Peixe ictis, Jesus ictus. Sim. Os acrósticos aí, né? Acróstico. Pô, mas o Duan... Sim. Em teoria, nem se sabem se é isso, né? Mas em teoria, todas as letras que formam a palavra peixe, em grego, formam também Jesus Cristo, Salvador, Filho de Deus. Algo assim, Agora, exato. Isso. Então, você poderia usar a palavra peixe pra dizer isso tudo, né? Jesus, né? Cara, nunca pensei... Pra dar uma catequese. Nunca pensei que a âncora era o anzol. Faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Pescadores de homens, né? Porque eu pensava assim, tá bom, que Deus é a âncora. Eu já tive, quando eu exerci o ministério, eu tive um paramento que era... E eu falava que era uma âncora. Pô, olha aí, hein? Faz teologia, quase tanta teologia para fazer a semiótica do símbolo, pô. Essas são mudanças até em ferramentas, né, que a gente não tem muito como descobrir, a não ser que você acha num museu, assim, que nem os caras acharam, e descobre, puxa, eles faziam um anzol assim. A gente nunca diria que isso seria um anzol com dois fisgos, né, pra lá e pra cá. Tal. Interessante também descobrir isso. É a indústria pesqueira que mudou o anzol. A indústria. O capitalismo mudou o anzol. Pra baratear os custos. Mas no Nome da Rosa tem essa discussão, né? De que os homens medievais
não conheciam, por exemplo, o camelo. Aí eles ficam imaginando o que seria o camelo. Ah, é. E aquela grande discussão, isso, né? Do buraco do camelo. Essa é longa, Nossa, né? nem Discussão. fala. Do rico que vai passar pelo buraco do camelo. E vira anedota, porque você tira o símbolo do contexto, tira a metáfora do contexto, e aí as pessoas se perdem, né, nessa simbologia. Agora, uma coisa que me chama a atenção também, Foca, quando a gente pensa em termos de simbologia, né, por exemplo, do Bom Pastor ali desenhado, né, uma representação não tão simples, que a princípio é uma marca, mas não é algo para ser venerado. Sim. Por outro lado, a catacumba, com aqueles restos mortais dos cristãos, aquilo sim vai se desenvolver como um lugar de veneração, porque os restos mortais dos apóstolos, dos santos, eles vão ser esse primeiro objeto de veneração daqueles que seguiram os passos do Cristo, né? Então, e isso começa já, essa intuição, nas catacumbas, né? Então, o lugar se torna sagrado porque ali estão os corpos dos santos, sim, que segundo a expectativa cristã vão ressuscitar, né? Não é uma ressurreição metafórica ou uma vida num paraíso além desse mundo, não. Isso tá colado, né? Aquele lugar tem que ser preservado porque, inclusive, essas pessoas vão sair dali. E é muito interessante também você pensar isso, né? Como essa imagem que era muito mais um X que marca um local ali, o Bom Pastor, depois vai ser colado com essa ideia da veneração e vai se tornar a imagem venerável pra gente hoje, né? Mas é um caminho, né? Que é feito aí desse símbolo. É um caminho. E vai disso que você falou. Vai de uma marca que é quase não, é uma ilustração artística, é uma homenagem, é uma oferenda artística, até algo bastante simbólico, vamos dizer assim, porque vai se misturando, como você disse, do caminho com outras coisas. Então a gente vê a partir daí, a partir desses desenhos, a gente começa a ver mais relações com a cruz egípcia, por exemplo. A gente começa a ver mais relações com as letras do Qirô, que é aquele XP misturados que quase podem parecer uma cruz em determinado momento. São representações, um pouco mais de design, acrescentando um pouco mais de intenção de projeto em cima dessas ilustrações e seguindo esse caminho que a gente está falando. Eu estou falando das catacumbas, que são do ano 0 ao ano 200, e aí a gente já tem registro no ano 300 do Qirô, do símbolo de Cristo, que seria as duas iniciais, né? Cristo, do nome Cristo. Essas coisas vão vindo depois. É tudo uma evolução até a gente chegar lá na frente, quando a gente vai discutir a cruz. Cadê a cruz? De onde vem a cruz? Tudo é um caminho que são cristãos que vão tentando representar a sua fé ou tentando criar um símbolo para vender essa fé para outros, talvez. Eu fico imaginando mil intenções, né, com o passar do tempo. E é interessante porque eu tava lembrando aqui, até chegar à cruz demora, e a gente tem nas orações eucarísticas, acho que é na 4, não é, Alexandre? Antes de traçar entre o céu e a terra, o sinal, não é? É bonito, é bem poético, né? E aí você vê, é uma oração eucarística posterior, fazendo referência a um símbolo que também se torna símbolo de maneira posterior. Dá pra mostrar isso pra um cristão. Agora eu tô nessa, sabe? Esses dias eu dei aula, falei da Última Paixão de Cristo, eu falei que não é pra cristão burro, que cristão burro não tem que assistir, entendeu? Cristão inteligente, porque uma conversa também é isso. Eu vou começar a falar logo, né? É pra cristão que é inteligente. Se você é cristão burro, você pode parar de ouvir, porque não é, exige um pouco de fé e um pouco de inteligência também, não é? A gente adota a cruz como se sempre fosse assim e perceber que, na verdade, essas coisas são resultado de uma construção histórica gigantesca, não é? E mais ainda, ontem eu dei aula de análise de discurso
discurso, então eu tô com o Michel Peixoto de novo, quente na cabeça, não é? Ela se torna símbolo e se torna discurso de acordo com uma realidade histórica. Aí o Foca fala aí, chegou no século III, tá com o pé na linha do começo de mudança, pra tudo. Não muda só a cruz, Sim. muda até a iconografia de Jesus, mas isso a gente fala depois. Exato. E eu até confesso aí, já dando um pouco mais de embasamento, que quando eu comentei sobre isso, o que deu origem ao programa, foi no sentido crítico. E tem que ser, tem que ser. Porque eu sou um pouco crítico da ideia da cruz, como é hoje, como diz o Pedro, a cruz adotada pelo cristão burro, que de certa forma é como adotar o símbolo de um revólver por uma pessoa que foi assassinada a tiro. Eu não gosto muito e acho que precisa ser discutido. E aí eu parto do ponto, que essa é a parte que me cabe, para dizer que até o século VIII, eu estava vendo ainda hoje a parte de história da arte dos museus do Vaticano, até o século VIII não tem nenhuma representação de Jesus na cruz com aparência de morto ou com aparência de sofrimento. Por um simples motivo: a cruz é uma coisa horrorosa para um romano. Um romano tem vergonha de falar da cruz. Um romano não aceita bem a imagem da cruz. É um símbolo que só foi mais digerido, vamos dizer assim, com o passar dos séculos, porque as pessoas esqueceram o que é uma crucificação. Porque senão, para os primeiros cristãos, não era um símbolo legal de se portar e de se tocar avante, sabe? Aliás, peraí, muito rapidamente, Ferreira, só para eu complementar isso, que a primeira imagem... Sim, e eu vou divergir. Não, a primeira imagem histórica registrada de Jesus é um grafite, uma pichação da cabeça de burro, que é o grafito de Alexamenos, tirando o sarro de um soldado romano. Que é uma tiração de sarro, boa. Quer dizer, mostra aí, quando eu coloco isso, eu falo, tá aí, a primeira imagem de Jesus é detratando Jesus, pra vocês verem como é que começa a coisa, não é? O escândalo da cruz, não é, Foca? Bom, fiz o meu parente. Divirja aí, Ferreira, divirja aí. Divertirei. Eu tinha um colega no tempo da escola que, quando a gente começava com os arrobos de revolução, né? Tá tudo errado, essas coisas tem que mudar. Ele falava assim: pois é, mas pra gente conseguir embasar essa nossa luta, a gente precisa de um mártir. Vamos te matar, Ferreira, e a gente vai fundar a sociedade Viva Ferreira. Boa. Ele vira e mexe, quando eu ficava pistola, ele jogava essa na minha cara pra me provocar. Mas quanto tempo isso demoraria? E aí? Pra até se firmar, né? Então, mas tudo começa daí, entendeu? Mas porque historicamente parece que isso é verdade. A gente sempre precisa de um mártir, ou talvez um mártir e um marco importante, né? Um marco, né? Alguém tem que morrer pra causa ser válida. Ou talvez isso tenha começado com Jesus mesmo. Mas o lance é que... Mas isso tem também ali no Antigo Testamento, né? O próprio Moisés, que coloca lá uma cobra na haste, né? O cristianismo depois vai ressignificar isso, inclusive para respaldar a adoração à cruz. Verdade. Mas o lance é esse, tipo, o símbolo da morte que se torna símbolo de vida, né? E para fazer a passagem. E isso tá colado na própria ideia da ressurreição, né? Na própria ideia do Jesus fracassado. E até... Foca, corrija-me se eu estiver errado, no próprio embate do romano com o cristão, né, que traz essa novidade do Deus que morreu na cruz, porque a cruz por si, ela existia enquanto instrumento de morte, de tortura, para gerar medo, para gerar pânico, né? Então, a adoração a um crucificado já é subversiva desse ponto de vista simbólico, né? Então, me parece que essa ambiguidade do símbolo, essa distorção do símbolo, ela tá colada na própria ideia da ressurreição. Mas
não deixa de ser interessante a gente perceber que demorou muito tempo para que o cristão fizesse essa passagem simbólica, né? Porque de cara a cruz era instrumento de tortura, até Constantino com certeza, né? Era instrumento de tortura, ponto, e acabou. Não quero ver isso, né? E os cristãos que se convertiam não queria ver também. Né? Me espanta, inclusive, por exemplo, não ser algo bem aceito, nem pelos cristãos que eram tipo os romanos punks. se você pensar em que o culto cristão, que aquilo naquela época era um culto cristão, é um culto de caras que romperam com a tradição dos seus pais, romperam com o seu país para adotar uma parada nova. Isso para os romanos conservadores, romper com a sua história, romper com Israel, para dizer que estava errado os livros de antes e que tem que fazer tudo diferente. Isso é a pior coisa que você pode dizer para um romano antigo conservador. Depois, esses caras cultivavam, segundo os romanos, nutriam um amor pela carne, pelo sangue de um ser humano. Então, eles tinham vários aspectos de que eles eram muito punks, muito revolucionários, por quanto era conservador a Roma. E mesmo eles, a história da cruz era agressiva demais para essa turma, né? Impressionante. A grande prova de que talvez a cruz era uma coisa muito cruel, muito marcante, a ponto de ninguém querer usar esse símbolo naquela época. Paulo fala que é loucura, né? Da loucura da cruz, aquilo. A simbologia vai sendo construída paulatinamente. Gente, vamos ouvir musiquinha do Alexandre? Musiquinha do Alexandre? Musiquinha do Alexandre, sim. Como não? Como sempre, patrocinador, e a gente já volta. Essa música deu origem à série das musiquinhas. Foi essa? Então vamos lá. DJ Alexandre. Esqueceram, ecoavam nas pedras passos pesados. Alguém arrastou a culpa no solo sagrado. Olhei o horizonte, mas tudo era neblina. Nada se encaixava na minha expectativa. Toda peregrinação contém o seu risco. No fim sobrou só olhos nos ciscos. Onde está o lugar onde a terra o céu tocou? Dia virou noite e o véu do tempo se rasgou. Em cada passo as pegadas se perdiam. Lembrança de um templo, agora ruínas. Destruição, o tempo não perdoa. Sobra sombra ainda que já não doa. Mas se destruir é só o que sabemos fazer, o que nos resta talvez também desaparecer. Parar de viver entre o pus e a espada, e ainda promover a paz e a estrada. Na busca da montanha da caveira perdi meu caminho. Na busca de respostas encontrei um jeito de transformar encruzilhada da falta de sentido em uma curva acentuada para onde não deveríamos ter saído. Onde está o lugar onde a terra o céu tocou? Ontem o dia virou noite e o véu do tempo se rasgou. Onde está o lugar onde a terra o céu tocou? Ontem o dia virou noite e o véu do tempo se rasgou. Onde está o lugar
episódio de hoje nós estamos falando do símbolo da cruz e como eu propus lá o texto do dicionário da Barbara Walker, eu tenho que retomar aqui, Foca, o símbolo egípcio, né? Sim. É Ankh que fala. A Ankh, acho que é isso. a cruz egípcia, é isso. Que tá ligado ali aos símbolos também de renascimento, mas também de fertilidade, Exato. de Ísis, Raul Seixas. e toda a família dela lá, né? Raul, pois é. Toda a família Raul da Seixas, Ísis, inclusive. isso mesmo. E aí, no dicionário de símbolos e tal, a autora vai fazendo esse recorte dos símbolos do ponto de vista feminista, e eu acho que isso é fantástico, porque ao mesmo tempo que ela traz alguns dados que outros estudiosos tratam de uma maneira pormenorizada, ela vem fazendo esse recorte, né? E não, assim, pra mim também chama muita atenção esses símbolos pagãos que entram no cristianismo, né? Então, pensar que o símbolo egípcio da fertilidade, do encontro dos órgãos sexuais, de alguma maneira E da vida por si só, né? Se você pensar, é um símbolo da vida. Inspirou o símbolo cristão, né? Ou o símbolo cristão é a reminiscência desses símbolos. Isso pra mim também é fascinante, Foca. Exato. Porque no fim é isso, né? Nenhum símbolo é exclusivo de uma religião. Essas coisas se entrelaçam e essa polissemia dos sentidos acabam enriquecendo o símbolo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, se você chegou a ver isso, se lá no século VIII isso estava presente, essas heranças pagãs, ou se quando a cruz se torna um símbolo oficial, é apagada também essa história do símbolo. Eu acho que não é apagada totalmente. Tem uma imagem, por exemplo, que é bem... eu até vou colocar no post, bem marcante pra mim, que mostra até a mescla das coisas no tempo. É um sarcófago, no modo que a gente entende hoje, do ano 350, se não me engano, são os primeiros cristãos, e ele mostra acho que ele mostra a cena do Calvário, mas aquilo que o Pedro falou, um Jesus sem barba, um Jesus romano, completamente diferente do que a gente imaginava, e nisso, enquanto a cena está acontecendo, tem alguém segurando um estandarte romano, que você percebe que o modo com que alguém está segurando é um estandarte romano, então ele é uma haste reta, com uma parte horizontal em cima, que poderia ser uma cruz, e aí em cima disso tem o Quirô, tem o símbolo na nossa linguagem, um X e um P cruzado e tal, mas você vê um começo, que é um símbolo misturado com o outro. Daquilo ali, se você simplificar um pouquinho, vira só uma cruz. E isso existe, tá no Vaticano, tem a imagem dos museus do Vaticano, eu vou colocar no post, a gente consegue ver visualmente, assim, as coisas mudando, se tornando uma outra coisa. Eu acho interessante. É a evolução histórica, né? E como o Vaticano consegue, sem nenhuma crise em relação a isso, mostrar que há uma evolução histórica, né? Mas pro cristão burro, o símbolo é esse, sempre foi, né? Talvez porque, Pedro, mas talvez porque lá tenha cientistas. Sim, exato, aliás. Que fazem essa curadoria. Tem arqueólogos cuidando desse arquivo. Pontifícia Academia, né? Exato. Pois é muito, né? Ok. Mas sigamos em frente. Eu lembro de ter lido em algum livro de história, não é? Falar de Constantino e o Inox Signium Vincis também, não é? Que é aquela cruz. Isso não firmou, né? Ou talvez seja só uma lenda, na verdade, né? O Constantino, pelo que eu procurei, tudo que eu pesquisei, pelo jeito ficou muito marcado como seu, entre aspas, o criador, o difusor da cruz como símbolo, porque ele juntou ali uma coisa com a outra. Ele juntou o interesse de
uniu o exército em torno de uma fé nova e ele acabou usando um símbolo que simplificasse. Você imagina que ele precisava de algo que colocasse em escudos. Sim. Então a gente já tá falando de design. Exato. Ele precisava de um símbolo que com 2, 3 movidas de pincel ou de alguma seja coisa facilmente assim, fosse reproduzido possível em colocar larga um escala, escudo. né? Então, exato, todas as histórias do Constantino têm a ver com isso, especialmente porque ele foi o cara que uniu a mãe de todos os exércitos com esse culto que antes era só um cultozinho de escravos que não gostavam de se... não gostavam, não. Se recusavam a se alistar no exército. Né? Uma característica que fez os cristãos serem odiados nos primeiros séculos. Um golpe de marketing. Exato, Mas aí eu acho também que a gente tem que colocar na história, porque o Constantino acaba ganhando uma fama, né? Porque de fato ele teve essa visão e de fato os cristãos começam a mudar a sua posição com Constantino, ainda que é bom lembrar que não foi Constantino que tornou o cristianismo oficial, religião oficial, né? Isso tem mais a ver com Justiniano, e eu acho que a gente podia pensar um programa depois sobre Justiniano, que é um grande esquecido da história, exato, né? Mas nessa história do símbolo, ele foi o primeiro imperador convertido, é isso? Pra dar o exato, é isso? Ou simpático ao cristianismo. Mas a gente não pode esquecer a mamãe de Constantino. Sim. Né? Que inclusive lá na Basílica de São Pedro tem uma imagem bonitona dela lá e tal. E ela tá ligada diretamente à cruz, né? Eu acho que essa é a maior prova daquilo que a gente falou, do esforço de marketing que veio do Constantino, porque não é só ele. Tem ele promovendo a cruz e tem a mãe. Então você percebe que a mãe era a dona, era algo a dona da agência. Planejado. A mãe era a dona da agência. Exato. Não só da agência de propaganda, como ela era a tia Augusta da época. Porque queria viagem pra... Então... Ela promovia viagem, aí via... Isso é maravilhoso. Aliás, aqui, olha, o que mais tem aí é relíquia da Vera Cruz, né, o Alexandre? Sim. Você sabe que eu tenho... Dá pra montar uma arca de Noé. Você sabe que eu tenho... Que nessa simplificação não, mas nessa representação aí, até eu tenho uma réplica da Vera Cruz na minha casa, porque eu tenho um pezinho de manjericão aqui. Olha eu fui pesquisar e descobri que no cristianismo ortodoxo, o manjericão é um símbolo de Santa Helena e da Vera Cruz, porque o lugar onde ela encontrou, onde diz a lenda que ela encontrou as cruzes reais na Terra Santa, existiam arbustos de manjericão que não paravam de nascer. Então, assim como a cruz é um símbolo, o manjericão, uma planta que pra gente significa pizza. Pô, todo sábado, aqui na Itália, é um símbolo da cruz. Por isso que é gostoso, cara. Não a cruz, mas o manjericão, cara. Todo sábado. O manjericão. Pô, cara, aí. Dessa eu não sabia, mas Estou me lembrando da cruz com o meu manjericão. Vou dar mais valor à marguerita agora. Marguerita. Mas um bom molho de pizza vai manjericão, Ferreira. Não vai orégano. Poxa, não vai os dois. As discussões culinárias. E vai salsicha ainda por lógico. cima. Mas, gente, vamos em frente, não é? O Ferreira, o Foca tinha avançado aí 7 séculos, a gente deu um cavalo de pau e voltou pro século IV, né? Século III e IV, né? Sim, sim. Porque Helena era a tia Augusta e era a CEO da agência e foi lá na Terra Santa e falou: olha, isso aqui dá molho, isso aqui pode virar um lugar de peregrinação, e vem com os pedaços lá de tábua e fala: isso aqui é a Vera Cruz. E a partir daí o símbolo começa a mudar, né, Foca? Exato. E também é um momento importante do ponto de vista da materialidade ali, olha, né? E ressignifica aquela terra que estava esquecida. Exato. E aí, como a gente falou muito de design brincando, né? Como a gente tem design hoje, temos tanta gente que faz coisas para redes sociais e cria imagens e repassa imagens adiante, e de certa forma
forma modela as imagens que as pessoas vão ver e vão lembrar no futuro, isso também acontece, né? Eu tive a sorte de esses dias fazer um passeio por Ravenna aqui na Itália, que também era um sonho, e ver os mosaicos de várias igrejas do século VI, do ano 500, e aí já tem cruz pra tudo quanto é lá. Aí você já percebe que o esforço de Helena, de Constantino, de falar da cruz, já um século e meio depois, já está em todas as paredes de mosaico, aquele trabalho de colocar pecinha por pecinha, desenhar a cruz para tudo quanto é lado, e essa publicação não era uma publicação, era uma publicação na parede, mas essas divulgações foram reverberando e chegou um ponto que ninguém nem imaginava que existiu um cristianismo sem cruz, né? Muito interessante. E, ô Foca, tem o lance também de, ao mesmo tempo que a Santa Helena, ela ressignifica Jerusalém, ela ressignifica Roma também, porque Roma passa a ser o lugar onde está a Vera Cruz, né? Porque ela pega essas relíquias e leva para Roma. Que afinal de contas Roma é isso também, né? É exato, o Cartadão do mundo Nova antigo, tem um pedaço do Egito, um pedaço de Jerusalém, cara. Tem tudo um pouco ali. Da cidade de Roma. Oh meu Deus, aqueles fálicos, meu Deus, minha cabeça tá muito cansada, eu não tô conseguindo pensar. Os obeliscos espalhados de maneira cristã pela cidade, é bonito de ver, né? Que as representações modernas daquilo são até menos Nova York e mais Londres e Paris, que são uma agressão. Uhum. Você anda pelas ruas de Paris, tem monumento egípcio e do Oriente Médio por todos os lugares. Você vai no Museu Britânico na Inglaterra, você acha que você caiu no Cairo, porque eles trouxeram tudo que existia nesses lugares e eles expõem lá como se fosse deles. É o império da vez. Hoje é os Estados Unidos, mas não sei se culturalmente é tão profundo quanto uma Inglaterra da vida foi, né? Não é. Mas antigamente o império da vez era Roma e fazia isso com quem quisesse. E agora, Foca, voltando pra Ravenna, que também, olha, eu tenho vontade de conhecer, viu? Também numa aula eu falava dessa questão do embranquecimento de Cristo e citava as igrejas de Ravenna, que inclusive tem também um Lúcifer bonitão do lado de Jesus. Tem uma representação que tá Jesus no meio, Miguel à direita e Lúcifer, anjo bonitão, indistinguível de Miguel do outro lado, assim. Exato. Você só sabe tudo muito diferente, porque tem um bode no pé de um e um cordeiro no pé do outro, assim. Eu me lembro que me impactou muito. Eu fiquei postando no Instagram loucamente, o tipo de coisa que ninguém se interessa, né? Imagina ver isso no Instagram. Mas as fotos, as representações de Jesus, dos apóstolos, de todo mundo, era uma coisa completamente não europeia. Como eu tô acostumado a ver aqui, né, em todas as igrejas e tal, mas você vai pra Ravenna, uma igreja do século V, e só tem Oriente Médio ali representado, cara. Todo mundo ali é moreno, é árabe, total. Mas naquele tempo tinha mais esmero com a questão histórica, né? E também tava mais próximo, né? Tava sim, mais próximo. Foi ontem, não esqueceram ainda. Quanto mais passa o tempo, mais se apaga. Etnia, era a visão que se tinha das etnias. E daí talvez até o próprio italiano era talvez mais moreno do que... Não, talvez não, completamente, né? Você pegar os escritos romanos são bem gritantes em relação a pessoa ser loira e ter olhos claros, é uma coisa negativíssima. Olha aí. É uma parada ligada a um bárbaro que os romanos acham detestável. Sim. Isso é coisa de povos do norte que não são romanos. Exato, os ângulos, né? Com o tempo eles vão aceitando, porque não tem muito jeito, os caras estão em todo lugar. Eles pegaram tantos escravos, tantas escravas em casa, tem filho com a escrava, e a população vai se miscigenando, traz pro exército, porque afinal precisa de empregado, e no fim eles foram aceitando. Mas
o italiano romano, que não tem nada a ver com o italiano de hoje. O italiano de hoje é uma mistura da Itália medieval, mas o romano era uma coisa completamente diferente dessa representação que a gente imagina hoje. Era um homem mediterrâneo, né? Exato, é um mediterrâneo, um cara do vinha Mediterrâneo. da costa da África do Norte e tudo mais. Que toma um belo sol. Quando você vai de Roma, Justo. de Roma para baixo ali, o sol não é tranquilo, não. O sol é agressivo nível Nordeste brasileiro, assim. Onde eu tô é bem mais tranquilo. Mas do sul, nível do centro, Brasil 2024. Ali, diferente daqui do norte da Itália, dos suíços, dos alemães, ali não é lugar de gente branquinha, pelinha rosada, não. Ali é lugar de gente sofrida, de gente que encara o sol. Nem dá pra ser diferente, né? Mas vamos lá, Ferreira, você tava puxando Ravenna aí, vamos lá. Não, eu só tava lembrando disso, né? Ravenna, como o Foca mencionou, é esse registro desse povo moreno, que era o italiano, mas muito mais ainda o homem do Oriente Médio, né? E aí a gente vê como esses símbolos vão se desenvolvendo e você fica pensando o quanto que a cada momento da história e dos lugares onde o cristianismo vai chegando, esses símbolos vão ao mesmo tempo se enriquecendo, ficando mais complexo, mas se distanciando daquilo que era lá no início, né? Então você pensa lá as catacumbas, com os símbolos ainda contidos, porque era uma igreja perseguida. Depois Ravenna, que é uma igreja tolerada, para depois as catedrais medievais, que de certa forma eram austeras nas representações, mais vultuosas em termos de arquitetura, até chegar nos dias de hoje, né? Assim, com toda a complexidade da história da arte, que você tem essa busca por um minimalismo dos símbolos, mas também que nessa concisão os símbolos sejam o mais impactante possível e o mais simples possível. Sim, eu acho que isso também, conforme a gente fala aqui, eu vou pensando, né, que isso combina muito com a adoção da religião, mas não só a adoção oficial, isso importa menos, mas com o crescimento da religião no que a gente entende por Roma, né? Porque isso é uma coisa muito importante de dizer. As pessoas acham que Roma antiga é o que eles imaginam de Itália hoje, e não tem nada a ver. Sim. Roma é um lugar que pega desde a Escócia até abaixo do Egito, e de norte a sul, e de leste a oeste pega de Portugal até o fim da Turquia. Então, se você olhar no mapa isso, um país, não seria um país, mas você imagina uma região geográfica que abriga culturas, costumes, leis, um monte de coisa deste tamanho, é uma coisa tão rica de culturas mesmo, de conhecimentos, de coisas tão diferentes, que era claro que um culto desse se popularizando dentro desse caldeirão ia se transformar em muita coisa, né? E aí quando você pensa também, por exemplo, no símbolo da cruz, né? Você falava, por exemplo, da representação do Cristo ensanguentado, chagado, na cruz. Ou, por exemplo, Senhor dos Passos. Cara, eu ouso dizer que isso foi exacerbado e chegou no grau máximo aqui no Brasil, sabe? Em Minas, no interior de São Paulo. Acho que nem em Roma medieval isso ganhou a proporção que ganhou aqui pra gente, sabe? E toda a questão histórica que talvez tenha por trás disso. E aí você pega, por exemplo, o evangelicalismo no Brasil, que no primeiro momento renega toda essa questão simbólica, né, para se distinguir, mas que hoje em dia ousa colocar nos seus altares também uma cruz, nem que seja estilizada, nem que seja uma parede vazada com um neon ali preta dentro, sabe? É muito louco isso, a parede preta com um neon vazado ali. Mas houve uma adoção de símbolos, né?
O Foca falou lá da pomba com o ramo, não é? Que é um símbolo da própria Israel. E a Universal do Reino de Deus tem uma pomba dentro de um coração. Depois muitas igrejas aí usavam o símbolo do peixe com um design mais elegante, bonito até, acho bonito. Aqueles semicírculos ali formando a figura do peixe. Hoje se adota a cruz. Já que você não vai adotar tanto a imagem de Jesus, porque é pisar demais, você usa o simbolismo do leão, porque o que tem de leão aí nos meios evangélicos hoje não é brincadeira. Rapaz. Né? Ou seja, vai se evoluindo, né? Do cordeiro pro leão. Aí vale um outro programa também, não é? Vale outro programa do cordeiro pro leão. Mas a cruz vai se estabelecendo a tal ponto. Quando o Foca falou dessa questão da cruz, eu lembro de um livro, do primeiro livro de marketing católico lançado em língua portuguesa, que falava assim, olha, a igreja, ela é perita em marketing. Porque, veja, a cruz é um símbolo perfeito, é uma marca perfeita, né? E tá aí, não foi uma marca que foi desenvolvida ou que Deus foi lá e enviou, não é? Esse é o símbolo. Não, foi uma marca que historicamente foi desenvolvida, adotada, trabalhada, não é? Como muita coisa que acontece na igreja, por exemplo, hóstia redonda, não é? Tudo isso é trabalhado historicamente, não é? Construção das tradições, como vocês já falaram. Leon, tem o Hobsbawm aqui, ó, a invenção das tradições, que é de acabar com a fé no kilt, por exemplo. Mas aí vai, a gente foi e voltou tanto na história que agora eu nem me lembro em que ponto que a gente parou. Não, e a gente já tá falando faz 55 minutos praticamente, você sabe, né? Esse fio histórico aí já se rompeu. E olha que ninguém tá bebendo, hein? Precisa achar um ponto pra amarrar. Já deu nó. Tá bebendo, Precisa achar um ponto pra amarrar. Pô, o ponto pra amarrar podia ser o marketing que eu falei lá há pouco atrás. Agora já não é mais, né? Olha, pra amarrar, eu acho que é isso, né? A gente fez esse apanhado aí mais simbólico do que histórico, né? E aí, Foca, não sei, acho que você tem toda aí uma trajetória aí nos símbolos, do ponto de vista da profissão. Tem alguma coisa que te chama a atenção aí hoje em dia, em termos de cristianismo, de simbolismo, fora o leão? Pô, o leão tá aí, hein? Vou te falar, antes do Foca falar. Esses dias eu passei ali indo pro mercado municipal, tem uma casa de moldura ali, bem famosa aqui em São Paulo, né? Rapaz, era só leão. Era leão, família de leão, leão no mato, leão na tela preta, leão olhando pra lua. E é tudo imagem cristã, cara. A nova imagem do cristianismo é do C.S. Lewis. Mas fechei meu parênteses, vai, Foca. Além do leão. Não, eu não tenho nada positivo. Eu creio que o meu amigo Alexandre queria que eu adicionasse algo positivo aqui, mas eu acho que eu não tenho. Eu fico mais. Pode ser negativo também. Eu fico mais entristecido, como diz o Pedro, do cristão burro que usa a cruz do jeito que ela também dá a chance de ser usada. Para quem não foi a fundo em teologia e não entende a cruz, eu acho que ela no primeiro momento não transmite os valores que aquele Salvador que morreu nela transmitiria, né? A cruz permite a um idiota misturar a cruz com um revólver, por exemplo, como no passado misturou a cruz com uma espada. Sim. E eu acho uma coisa triste. Eu acho que o símbolo de alguém que pregou a paz, e pregou o amor, e pregou tanta coisa maravilhosa e fundamental, não deveria ser o símbolo ligado à sua morte ou à violência que ele sofreu, mas sim a algo que ele queria passar adiante. Mas longe de mim dizer o que deveria ser, né? Mas eu só acho que, infelizmente, com o passar dos séculos, a gente se amarrou num símbolo que, aí do ponto de vista de design e marketing, não transmite missão, visão e valores do cristianismo. Acho que a cruz não transmite do cristianismo que a gente acha que precisa. Eu acho que ela transmite muita coisa, mas
você dizer pra uma criança que isso te inspira, não inspira a ser melhor com o coleguinha do lado, não inspira a tratar melhor seu pai. Não sei se existe um símbolo que o faça também, dando a mão à palmatória, mas acho que a cruz, ela é mais simbólica pra um cara que pinta no escudo e vai à guerra do que alguém que precisa dar comida pro pobre, como a gente tem no Brasil. E acho que aí não é uma questão simbólica que não ajuda. Faz sentido. Foca, eu acho que o seu comentário é muito pertinente, assim, e corajoso, sabe? Porque, de fato, quando você começa a falar, pra mim, causa uma estranheza. Só que quando você lembra da cruz e pistola, cruz e espada, aí sim, aí eu consigo concordar com você em gênero, número e grau. E aí a gente pode voltar à tese do cristão burro, né? Porque eu conheço gente que tem, assim, pavor de ver o Cristo crucificado, sabe? A imagem, assim, já tive pessoas que falaram pra mim, por que você não tira essa imagem de gesto da cruz? Deixa a cruz vazia, pelo menos, né? Porque isso me incomoda demais, a figura desse cara aí, sabe? E já vi também discussões, e aí o Pedro vai entrar na conversa aqui pra gente não se alongar muito, mas eu acho que é legal de falar também. Discussões sobre qual era o formato da cruz que Jesus morreu. Sim. Qual era o formato de uma cruz romana original? Daquele filme lá, Risen, que o Foca indicou lá. Sim. Qual era aquele lá com... Sim, ressuscitado na Netflix. Exato. É a melhor representação de Jesus numa cruz que tem. Mas qual era a representação? É que os evangelhos falam, né? De carregar a cruz e em cima tem ali o título. Mas pode ter sido até num tronco de madeira, né? Porque esse povo aí não tava muito preocupado em caprichar a imagem na hora de matar alguém, né? Ô Pedro, mas por que a gente fica nessa discussão? Qual delas? Eis o Porque ponto. A historicidade... Porque a historicidade de Jesus é importante, rapaz. Porque a historicidade de Jesus é importante. Uai, às vezes, e hoje há lógico, há um consenso na cristologia, não, a historicidade de Jesus é a própria historicidade de Deus, mas esses fatos são importantes, porque parece, e eu vou falar muito a real assim, as pessoas colocam a cena da crucificação de Jesus como se fosse um grande ato teatral, né? Como se fosse assim, ou tivesse havido uma procissão, um pontifical, cantos, nada. Jesus morreu junto com um monte de tanto e foi colocado lá e que morra logo e que desça logo e pronto, entendeu? Sim. Enfim, porque essa historicidade também é importante, porque se liturgiza... Mas o símbolo não é o histórico. O símbolo não é o histórico, mas aí eu vou defender a cruz, é um símbolo de amor, né? Porque a cruz acaba sendo o lugar em que Jesus manifestou todo o amor pela criação e todo o amor, né, que tem pela criação. A cruz acaba se tornando... Ninguém te ama como eu, é o que diz a música, não é? Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Nesse ponto, essa música tem razão. A cruz se torna, numa releitura, um símbolo de amor de Deus, né? Que vai às últimas consequências, né? Que vai até o último respiro. Já falei isso, até a última gota de sangue. É bonito. Mas deixar de lado a historicidade da morte de Jesus é solenizar demais aquilo que na época não foi solenizado. Se é que me faço entender. Ou não. Que silêncio é esse, gente? Silêncio é esse, gente? Eu concordo. Eu tô ouvindo. Concordo. Eu tô tentando sintetizar aqui, né? A provocação do Foca que acha que não é um símbolo do mais feliz, né, do ponto de vista aí da semiologia, e agora é o dado que o Pedro traz da importância da historicidade e do atual status da questão, né, do cristão que ao mesmo tempo adota um símbolo como emblema identitário e quer valorizar uma historicidade, mas que na verdade
é a sua historicidade contada do seu jeito e muito rapidamente pra poder colar essas duas coisas, né? Mas é isso, eu acho que no fim, nós do século XXI temos que lidar com isso, com essa distância e fazer essa confissão de que é isso, que o nosso cristianismo de 2024 ele tem que ser o cristianismo de hoje, porque essa quimera de voltar ao passado e ser tudo como era antes é inconcebível, né? Sim. Porque é muita história e tinha que limar muita coisa que foi boa nesses 2000 anos também, se você aplainasse tudo e falasse, vamos ser cristão como em 34 DC, sabe? Uma última coisa, e eu passo a palavra pro Foca. Sem antropocentrismo, mas o melhor símbolo do cristianismo hoje, na minha opinião, é o outro. Pronto, é isso. E sobretudo o outro que sofre. Caramba. Esse é o maior símbolo do cristianismo hoje. E se ele deixa de ser, é porque o cristianismo ou os valores do evangelho deixaram de ser também. Eu parei, vai Foca. Pra gente terminar. A musiquinha mesmo já tá subindo, viu? Quer que eu fale o que depois de uma coisa bonita dessa? Aí. Eu vou falar obrigado pela oportunidade de desabafar certas coisas e é sempre legal bater papo com meus amigos aí. Bom demais, olha. E ninguém tomou cerveja hoje. Ninguém. Tamo sóbrio. Verdade. Fale por vocês. Verdade. Tem gente que já tomou vinho às 2 horas da manhã. Tem gente que já tomou. Olha só. Eu também só vou agradecer aí ao Foca e fazer essa indicação. Siga o Foca nas redes sociais, porque você pode aprender muita coisa sobre o cristianismo, inclusive. E siga também, não deixe de acessar o umaconversa.com.br, que é a melhor parte desse programa. Que com certeza que é a melhor parte, e este post com certeza vai estar recheado de outras tantas informações, referências que nem sempre tem, mas quando o Foca vem, a coisa fica no outro nível. Fica profissional, fica bonito. Tem desenho. Foca, vai dormir, meu irmão, que ainda tem muita coisa pra fazer, ainda é quinta-feira. Um beijo aí em todo mundo. Ferreira, um beijo. Valeu, um abração. E um abraço de mão. Esqueci. Eu vou montar isso depois, pra deixar. Vai, fala de novo aí. Beijo, Foca. Um abraço. E um aperto de mão. A gente cria um jeito de terminar o programa, agora fica tudo perdido. Beijo, até semana que vem. Valeu.